Estamos de volta aí. Isso aí. Eu amo uma limonada. É isso aí. Tá certo. E aí, Gil? E aí, Rafa? Ai, não te contei. Vou começar após em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Online, Rafa, que Jesus tenha misericórdia de mim. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Das Amém. 7 às 11 da noite. Vai dar certo, viu? Você vai chegar, por exemplo, eu tenho até dia 31 para fazer as tarefas. Hoje é dia 23. Uma semana. Janeiro, tipo, é que eu deixei pra... Senhor. Aí eu já estou pensando, eu falei, nossa, eu vou dar conta de 2 TCC? Vou dar conta. Vou dar conta. Tem que pensar que sempre dá certo, viu? Sempre vai dar certo. Então, é que eu protelei por 10 anos a minha pós, porque eu queria presencial em uma determinada instituição. E aí foram acontecendo N fatores que eu sempre tinha que prorrogar. Não muita falta. Então, eu tive que me render ao online, mesmo não gostando, né, Rafael? E vamos que vamos. E aproveitar agora esse tempo em casa e correr atrás, que já passou muito tempo. Isso aí, porra. Sabe qual que é o problema? Eu gosto muito de falar, de interagir. Então, a aula online, para mim, é um tormento, porque eu tenho que escutar mais, não tem tanta interação, e eu sinto muita falta esse contato. Mas é um costume, né? Uhum. Mas vai se acostumando, né? Porque porque você fala assim, cara, vou ter que fazer de qualquer jeito. Então vou ler, vou fazer e fazer. É mais cansativo? É mais cansativo porque você precisa ter uma disciplina de sentar e falar, agora eu vou fazer. Exatamente. Entendeu? É mais por causa disso, mas de resto, de material, talvez de conteúdo, não mude tanto, porque é o que eles vão passar em aula. E tem uma Eu lembro que, assim, a minha faculdade, eu ia para Piracicaba, era 1 hora e pouquinho para ir, 1 hora e pouco para voltar. Eu gravava as aulas e eu ia ouvindo e voltava, e eu prestava muita atenção nas aulas. Então, assim, era raro eu ter que sentar, hoje eu vou estudar, porque eu sempre estava com aquilo. E eu lembrava muito como tinha sido a aula, e isso sempre me ajudou muito na hora de provas. Então, no online, eu sinto falta disso. Compreendo. Mas a gente tem que saber. Até para quem dá aula, é mais estranho, sei lá. Eu gosto da aula das duas formas, né? Mas eu prefiro presencial. Os jovens, eles têm uma facilidade maior com tecnologia, né? Eu vejo o Pedro, não, eu sou pré-histórica em relação à tecnologia, né? E o Pedro, ele tem aula integral, né? De segunda ele tem aula das 7h30 da manhã, acho que até 12h40, retorna às 14h, vai até às 18h. Boa sorte para ele. Um grande abraço para ele. Então, aí quando eu reclamo, ele fala, mãe, não reclama que você está no lucro. É isso mesmo, é assim mesmo. Boa. Deixa eu ver. Acho que é tudo isso aqui. Todo mundo aqui. Se a galera for entrando, vou permitindo aqui. Beleza, vamos lá. Rapidão. Vamos lá. Beleza. Muito bom. Agora vem a parte muito legal. Não sei porque eu compartilhei, vou botar aqui. É muito legal, porque nós aprendemos criação, que todas as coisas foram criadas por Deus. Nós aprendemos que o ser humano errou
e por isso que não estamos na pior. E agora nós aprendemos que Jesus veio e trouxe redenção. Ou seja, ele nos redimiu de todas as coisas. É insano porque... como posso falar isso? Jesus morreu numa cruz não apenas para perdoar os nossos pecados, mas ele trouxe também a possibilidade de restaurar todas as coisas. Como assim, Rafael? Espera aí que tem uma pessoa querendo entrar aqui. Não sei quem que é, mas enfim. Beleza, todas as coisas estão deturpadas pelo pecado, certo? Todas as coisas estão debaixo do domínio do pecado. Todas as coisas ainda estão na mão de Satanás, porque o homem entregou isso. Quando Jesus veio para a Terra, quando ele morreu em nosso lugar, o que ele fez? Ele pegou todo o domínio que estava com Satanás e ele fez o quê? Devolveu para o homem. Porque Deus é muito bom. Tipo, ele entregou uma vez na nossa mão, nós fizemos uma cagada monstra. Uma cagada, tipo, monstra. Se você lê em ordem cronológica a Bíblia, você vai perceber que o homem só faz burrada atrás de burrada. Nós temos um caminho... aqui entra escatologia um pouco, mas eu vou falar isso lá no final de novembro. Entra uma questão que fala assim: Deus criou o ser humano, beleza? Ok. O homem cometeu um pecado, beleza. Okay. Beleza. O homem cometeu um pecado. Então aqui não temos uma linha, ok? Uma linha. Deus criou todas as coisas, criou o ser humano. O ser humano foi lá e errou, pecou, ele cometeu um pecado. Ou seja, foi deformado. A partir disso, até a volta de Jesus, ou seja, desde Adão e Eva até Malaquias, ou melhor dizendo, até João Batista, sempre foi uma ascendência, ou seja, sempre foi uma crescente, algo crescente, a violência humana. Ou seja, não diminuiu. Por mais que Deus quisesse se aproximar do seu povo, ele fez um tabernáculo, ele criou todas as coisas, ele criou formas de o povo alcançar ele através de sacrifícios. Por mais que Deus se esforçasse em se aproximar do homem, o homem se distanciava cada vez mais. Então, se você ler então uma ordem cronológica, você vai percebendo que começa com homens, né? Abraão, Isaac e Jacó, José, vem Moisés, depois de Moisés vem os juízes, vem Josué, né? Depois vem os juízes, de juízes vai para os reis. Quando entra nos reis, que é uma idolatria enorme, porque o povo falou assim, cara, nós não temos um rei, nós queremos um rei. Ou seja, ele estava dizendo assim, ó, o povo, nós não temos Deus como rei, nós queremos um rei de pessoa, de carne. Ele estava falando basicamente isso. A partir desse momento, a violência se tornou tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que era impossível viver em Israel de forma pacífica. Para se ter noção de quanto Israel estava perdida. Israel, que era a nação prometida de Deus, se dividiu em Jerusalém e Judá. Ou seja, uma própria nação se dividiu. Ela foi saqueada pelos outros reinos. E toda vez que era saqueada, o povo pedia perdão, Deus ia lá, restituía, e o povo errava de novo. Ou seja, tinha uma ascendência muito grande de violência. Então Deus foi lá e envia seu filho. É nesse ponto que é importante, porque ele não apenas enviou seu filho para perdoar os nossos pecados, ele veio para reformar toda uma sociedade. Ele veio reformar a natureza, ele veio reformar o nosso relacionamento com o ser humano, o nosso com o próximo, né? O nosso relacionamento com ele e o nosso relacionamento com a cultura, com a sociedade, ou seja, com a natureza. Amém? Amém. Temos aqueles 3 mandatos que eu falei para você lá no começo. Ó, se vocês têm anotado aí, mandato espiritual, mandato cultural e o mandato social. É basicamente isso que Jesus veio restaurar. Amém? Amém. Ou seja, ele trouxe redenção. O que essa palavra redenção significa? Salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler com vocês, porque é isso que tem aqui. Só faço aqui um pouquinho. Aqui. Redenção. Saca só.
Essa necessidade de salvação foi gravada na alma humana desde que o primeiro casal se desviou no Éden, ou seja, a salvação. Eles queriam se salvar desde que Adão e Eva pecaram, ou seja, surgiu no ser humano o desejo de, cara, eu preciso ser salvo de mim mesmo. O desejo é universal e toda religião e cosmovisão tenta oferecer algo, alguma forma de redenção. Por exemplo, para o budista é o nirvana. Para o judeu, a expiação com as boas obras. Para os muçulmanos, pode ser o céu depois da perigosa caminhada através do julgamento da espada. Entretanto, as religiões e filosofias não são as únicas a oferecer uma redenção. Qualquer credo no mercado de ideias, qualquer movimento, ou seja, movimento social, sabe aqueles movimentos feministas, sexuais, raciais, ou seja, todos esses tipos de movimentos que atraem seguidores, qualquer coisa que tenha o poder de agarrar o coração das pessoas e ganhar sua devoção, ou seja, sua idolatria, faz assim porque toca nos seus mais profundos anseios. E esses anseios são, em última análise, religiosos. Aqui, nossa, vai ser incrível essa parte. Porque está estourando em movimentos. Movimento racial, movimento sexual, movimento feminismo, machismo, enfim. Um monte de movimento, certo? Esses movimentos são muito da hora. Por que são muito da hora? Saca só. Eu vou falar um pouquinho de política. Talvez eu seja um pouquinho chato, mas eu acho que é necessário para vocês entenderem de uma forma prática. Vamos lá. Direita e esquerda, ok? Eu vou resumir dessa forma porque eu acho que é melhor para entender. Direita e esquerda. Geralmente, a galera cristã apoia mais a direita, porque a direita tem fundamentos do cristianismo, onde valoriza a família, é contra a ideologia de gênero, é contra a maconha, enfim. A direita tem esses princípios. Porém, a esquerda tem alguns princípios que são da Bíblia também. Principalmente o fato que eles se preocupam com as minorias. As minorias, eu quero dizer, os negros, os homossexuais, enfim, as minorias, que são prejudicadas pelas maiorias, ok? Então, a direita e a esquerda possuem princípios da Bíblia, amém? Porém, a nossa salvação não está em ser de direita. Cara, eu sou de direita. A direita é a salvação do Brasil. Ou, não, a esquerda é a salvação do Brasil. Nós só vamos ter só vamos sair da crise financeira quando a esquerda ir ao poder. Não, a nossa salvação não está nisso. Nós acreditamos que a nossa salvação está em Cristo, amém? Amém. Porém, essa direita e esquerda, como possui princípios cristãos por detrás, alguns pontos, não em sua maioria, na sua totalidade, às vezes nós colocamos a nossa esperança nisso. E isso é errado. Porque nós estamos colocando a redenção não em Jesus na cruz, mas em um movimento social, em um partido político. Isso, em essência, é a mais pura idolatria existente na Bíblia. Amém? Vocês entenderam? Acho que eu fui bem. Entendi. O que isso significa? Então, significa que você não pode concordar com a direita? Não estou dizendo que você não deve ou não pode, enfim, ser uma filial, enfim. Não importa. O que eu estou dizendo é, se o seu coração coloca a sua redenção em algo fora de Jesus na cruz, eu estou dizendo que você é idólatra. A Bíblia diz que você é idólatra. Então, é nesse momento que é importante perceber. Cara, é importante o movimento racial? Claro que é importante. É muito importante nós cristãos lutar contra o preconceito. É muito importante nós cristãos lutar contra o feminismo, que é totalmente a desvalorização da mulher, porque eles pegam essências fora da Bíblia. É muito importante nós entender a revolução sexual. É muito importante nós realmente entendermos isso e se engajar nisso. É muito importante também nós lutarmos contra a escravidão. É muito importante. Mas eu quero que vocês entendam que a nossa esperança máxima não se encontra nos movimentos, não se encontra nos partidos, mas se encontra na cruz de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Porque se você pega Assim, hoje... deixa eu. Pode falar. Deixa eu. Tá bom.
então, você falou da parte da esquerda, mas tem uma parte da esquerda que cultiva assim, o calvinismo e o marxismo, né? Também, né? Legal. Mas aí você percebe, o marxismo tinha algo de algumas bom. partes, né? Uhum. O marxismo tinha algo de bom. A sua luta pelas classes era muito importante. É muito importante porque a revolução industrial marcada pela direita, pelo capitalismo, oprimia realmente os trabalhadores. Cara, como você vai trabalhar 16 horas? Como você não tem leis trabalhistas? Como você obriga uma criança a trabalhar? Ou seja, o marxismo veio para realmente curar isso. Porém, a forma que eles fizeram foi errada. Assim como o capitalismo também foi feito de forma errada. Ou seja, Entendi. nada, na sua totalidade, é totalmente correto. Apenas a Bíblia é total correta. Apenas Jesus na cruz é totalmente correto. Isso que é incrível. Então, é muito importante perceber isso. Quando nós falamos de marxismo cultural, nós estamos dizendo na relatividade das coisas, como posso dizer, na despreciação das coisas, tipo, nada mais importa, é isso que importa, na relatividade das coisas, tipo, não existe certo e errado, porque Marx pregava isso. Mas na essência do marxismo, na origem dela, lá no manifesto do Partido Comunista fala que era a importância das classes. Isso é muito importante. Amém? Então, nós não devemos parar de lutar por isso, mas nós devemos entender que a nossa motivação e a nossa salvação não está em movimentos, mas está em Cristo. Não está na política, está em Cristo. Não está na educação, está em Cristo. Por mais que tudo isso seja importante. Amém? Amém. Beleza. Isso quer dizer que não vou ligar na hora da eleição em 2022? Não, não é isso. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou falar algo sério aqui, eu vou fazer um parênteses. Vota. Se você votar nulo, você está pecando, amém? É verdade. Amém? Na verdade, o voto nulo ajuda quem às vezes não quer, Isso né? é mesmo, você não tem nenhuma opinião. Então, voto nulo, voto branco, voto nular, todas essas coisas não valem. Amém? Amém? Não, o branco você ajuda, o nulo não. Nulo. Está cancelado. Ok. Não ajuda. Você vota em A e B. Amém? Amém, cidadãos brasileiros? Amém. Ok. Amém. Porque toda forma que Amém. Como existe democracia, e a democracia é importante porque nos mostra o poder que o povo tem, é super necessário você votar, ok? Não, independente se o seu candidato vai ser ganhador ou não, independente de ser certo ou errado, ou o que o cara está falando ou não, você tem que votar porque se você não vota, você não pode cobrar nada, absolutamente nada. Então, se uma pedra cai por causa da política brasileira, o seu prédio cai, você não pode cobrar nada. Porque você não votou, você não tem nenhum motivo, nenhum argumento para isso. Eu estou falando sério. Dai de César o que é de César, basicamente isso. Eu concordo com você, mas eu vou ser sincera e vou falar que 2018 eu anulei para presidente. Tudo bem. Não, tá certo, isso aí. Tudo bem, era difícil Você tem o direito, mas, é isso aí. Tá certo. Era difícil escolher. Cada um, né? Mas amém. Amém? Mas, Amém. lembrando, não nula seu voto, de verdade. Por mais que as situações sejam difíceis, ore, pense e vote. Eu não estou te obrigando, amém? Mas é aquilo que realmente a Bíblia fala, é aquilo que a democracia fala e é importante vermos isso, não? Por mais que eu já votei por votar, então eu também acho que isso não é válido também. Então, votar sem pensar e anular seu voto, eu acho que são decisões erradas. Então, é a terceira vez que eu voto. Então, a terceira vez eu fiz certo, porque a segunda e a primeira eu não fiz certo, não. Porque nem pesquisei quem eram os candidatos, principalmente para vereador de tudo. Mas amém. Vamos lá. Leiam. É muito importante. Cadê? Vocês estão vendo a tela aí, né? Sim. Beleza. Muito legal essa parte. É aqui que eu vou... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é aqui que eu termino e vai ser muito top. Todas as vezes que Deus transforma uma pessoa, existe um testemunho na cultura. Vou dar outro exemplo disso. Toda vez que Deus fala com você, ou melhor dizendo, Deus transforma você, a sua família, o seu trabalho, a sua escola, o meio onde você está inserido é transformado, porque tem transformação no seu coração. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Então, o seu trabalho pode ser transformado, porque amém. Você foi transformado. Xaramanaia. Amém? Amém. Amém.
Beleza, vamos lá. Eu vou terminar bem rapidão essa parte, porque é de boa. Escreve aí, redenção platônica, redenção cristã. Lembra a primeira aula que eu falei sobre Platão? Onde eu falei que ele separa o espiritual do material? Aqui entra na redenção. Amém? E Amém. aqui é teologia pura. Mano, é teologia pura essa bagaça que eu vou falar agora. Jesus não morreu apenas para a sua alma ser salva. Amém? Todo Amém. mundo crê, tipo, cara, eu creio, eu vou ser salvo, minha alma vai ser levada para o céu. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala sobre corpo glorificado, em primeiro lugar. Então, ele não fala sobre alma, ele fala sobre corpo glorificado. Ele também fala sobre novos céus e nova terra. Se nova terra é importante, e nossos corpos glorificados são importantes, ele não fala apenas sobre alma. Então, Jesus não morreu apenas para salvar a nossa alma. Ele morreu para restaurar todas as coisas. E essas todas as coisas, o nosso corpo está inserido. A terra está inserida. Porque para um pouquinho para pensar. Se o nosso corpo não fosse importante, por que ele ora por cura? Porque Jesus passa a maior parte do Novo Testamento orando por cura física. Ou seja, o nosso corpo é importante. Platão falava que a salvação só estava na nossa alma. Eu digo, e a Bíblia diz, fala que todas as coisas são importantes. Porque parece bobo, mas por que isso é importante? Porque se eu entendo que todas as coisas foram redimidas por Cristo, eu vou agir de forma diferente com a natureza, com o meio ambiente. Eu vou agir diferente com o meu corpo. Eu vou agir diferente com a pessoa do meu lado, com o corpo dela. Eu vou agir diferente com todas as coisas. Porque Jesus morreu para isso. Amém? Amém. Parece bem bobo isso. Parece falar, mas eu já sei isso, Rafael. Por que você está falando isso? Está na Bíblia. Cara, por incrível que pareça, parece que os cristãos de hoje vivem sentados num banco dentro da igreja esperando para ser salvos. Porque eles acreditam que só a alma deles é importante. E isso é uma mentira. Eles estão vivendo uma mentira. Não fiquem parados. Amém? Eu falo mais uma vez do Projeto Crescente. Não é propaganda, é essa parte. Mas falo porque nós entendemos essa teologia de forma bem prática. Entendendo que pessoas são importantes. As necessidades físicas delas são importantes. Ou seja, nós não se preocupamos apenas com as almas dela, pregando o evangelho, mas nós pregamos de forma prática, ajudando eles nas suas necessidades mais físicas. Seja ela uma fome, seja ela uma dor, seja ela uma doença, enfim. Nós entendemos isso, nós entendemos o que é o evangelho. O evangelho não é apenas a nossa alma, é o nosso corpo, o nosso espírito. É a nossa realidade física. Ou seja, se eu estou num projeto social, um projeto crescente, onde uma das nossas oficinas vai ser a alfabetização de idosos, por exemplo, nós entendemos que a mente dele, o intelecto dele é importante e por isso nós estamos ensinando ele. Se nós entendemos que tem a alfabetização, a oficina de teatro, é que nós entendemos que a arte é importante porque a arte foi criada por Deus. E nós não podemos deixar isso de lado. Se nós temos uma oficina de escolinha de futebol para as crianças, nós estamos entendendo que a parte física delas é importante e não apenas da alma e o espírito delas. Vocês entendem? Nós começamos a ver de forma totalmente diferente, ou seja, nós começamos a dar sentido nas coisas mais básicas da vida, porque Jesus morreu por isso. E isso é maravilhoso. Então, não apenas nossa alma é salva, nosso corpo é salvo, nossa existência é salva, porque Jesus trouxe redenção. Amém? Nós, seres humanos, não podemos redimir as coisas. Apenas Jesus pode fazer essa redenção, porque ele deu o sangue dele. E nós somos pecadores, apenas Jesus, o Cordeiro limpo, o homem que nunca pecou, podia morrer por nós. Então, nós não podemos falar que nós podemos redimir o nosso bairro, mas não podemos falar que nós podemos reformar o nosso bairro. Reformar significa que aquilo que está de errado, nós podemos eliminar.
Por isso que, como cristão, nós entendemos que após ser salvo, nós vamos lutar contra a injustiça social, nós vamos lutar contra a escravidão sexual, nós vamos lutar contra a pobreza, nós vamos lutar contra as drogas, porque nós entendemos que Jesus morreu por isso. Amém? Então, toda vez que Deus transforma uma pessoa, um lugar é transformado, um sistema é transformado. Amém. Eu vi uma mensagem por isso, eu parei para olhar. Amém. Entendeu? Então, aqui nós aprendemos já os 3 pilares: criação, queda, redenção. Eu vou abrir a apostila, porque eu quero ler algo com vocês rapidão. A apostila é o PDF que eu mandei para vocês. Redenção. Vou dar um exemplo aqui, tá? Estão lendo isso? Consegue ler? Consegue ouvir, ver? Então sim, então não. Ok. O cinema, aqui ele está falando sobre as coisas ao nosso redor que tem o desejo de redenção. Todas as coisas têm esse desejo. Já reparou nos filmes que todo filme tem aquele final de salvação, que o herói, depois de apanhar tanto, consegue se superar e trazer salvação? É basicamente o ser humano querendo trazer redenção para si mesmo. Então, ele fala assim, ó, o cinema também é uma ótima ilustração de como a ficção revela anseios reais. Existe uma amplitude de caminhos da vida retratados no cinema, mas sempre com um viés redentivo. Filmes. O Brian escreve: todos os filmes são sobre redenção. Todos. De uma forma ou de outra. Em termos bem simples, redenção é simplesmente a recuperação do que foi perdido. Todas as cosmovisões acreditam em redenção, mas nem toda redenção é boa. No capítulo 2 do seu livro, Cinema e Fé Cristã, o Brian analisa diversas cosmovisões em filmes e comprova a centralidade do conceito de redenção. Após expor os novos elementos estruturais, vou pular essa parte, chega aqui, ó. Um filme toma um herói com falhas interiores, ou seja, um ser humano, falhas interiores, que deseja algo e tem um plano para alcançá-lo. Mas ele é impedido por um adversário, até que quase falha, mas finalmente chega a uma solução. Esse processo de objetivo, falha, fracasso, autorrevelação, é o processo de mudança de paradigma, ou a conversão que acontece na vida de um ser humano. O que ele está falando aqui? Todos os filmes, todas as cosmovisões têm a redenção, mas nem toda redenção é boa. Ou seja, por isso que o cristianismo se difere de todas as coisas, porque nós temos a cruz. Amém. Temos a cruz. Então, toda a fé cristã, todas as coisas na vida de um cristão é baseada na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a resposta de todas as coisas. Porque é através dela que nós somos salvos. É através delas que podemos mudar. É através dela que uma sociedade pode ser transformada. Ou seja, é a cruz de Cristo, é a redenção de Cristo. Amém? Amém. Vocês têm dúvidas? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Você falou uma grande verdade, viu, Rafinha? Grande verdade essa. Top. Nenhuma dúvida. Tem 2 pessoas com câmera ligada, que é a Gil e a Betinha e o Sica. O resto é tudo desligado. E o Fernando tá falando. O resto é tudo desligado, a câmera e o microfone. Posso ouvir um amém? Amém! Amém, Rafa. Ali já apareceu. Todo mundo apareceu. Pronto, tô aqui, gente. Tô brincando, eu sei que vocês estão aí. Ou pelo menos estão me ouvindo e fazendo alguma coisa. Fique tranquilo. É isso. Então, semana que vem... Boa, Bruno. Boa, Sheila. Nossa. Falta 10 minutos já. Então, semana que vem, nós vamos fazer todo um resumão. Beleza? Eu vou trazer isso. Eu vou escrever isso na pochilinha
a forma prática. Então, eu vou falar sobre política, eu vou falar sobre sexualidade, eu vou falar sobre trabalho, eu vou falar sobre educação, sobre família, sobre religião, sobre arte. Eu vou falar sobre todas as coisas, como nós podemos, através da cosmovisão cristã, analisar as coisas seculares, entre aspas, só para vocês entenderem. E como vocês podem realmente, tipo, viver essa vida, tá ligado? Sem uma cosmovisão estabelecida, nós não podemos nem aceitar Cristo. Porque se eu não entendo que eu sou um pecador, como que eu posso pedir perdão pelos meus pecados? Se eu não entendo que que Deus me criou, como que eu posso acreditar que eu sou um ser humano bom? Como eu posso acreditar que eu tenho uma identidade? Se Cristo não morreu, eu não creio nisso, por exemplo, como que eu vou ser salvo? Ou seja, a cosmovisão cristã responde às questões mais fundamentais do nosso ser. E isso é incrível. Tá bom? Se tem alguma dúvida, vocês querem falar alguma coisa, pode falar, relaxa. Estou aqui falando 1h10. Tudo bem? Na verdade, a cosmovisão é bem abrangente, né, Rafinha? Sim, com certeza. Todos têm cosmovisão. Nunca se esqueçam disso. Quando você está conversando com uma pessoa, ela pode ser a sua esposa. Ela tem uma cosmovisão e você tem uma outra. Então, aqui tem um choque. Amém? E é normal. Mas o que Amém. importa é que as questões mais essenciais dessa cosmovisão sejam a mesma. Ou seja, Cristo, por exemplo. Amém? Amém. É Beleza. isso. O foco é Cristo, né? Vocês entenderam? Sim, Ok. com certeza. Vocês têm dúvida, pode Opa. falar. Vou perguntar mais uma vez e... Aí eu lembrei de uma música do Jorge Mateus, mas deixa quieto. Beleza? Material vai estudar. Beleza, então. Então, beleza. Ótima noite para vocês. Semana que vem é minha Você última também. aula. No outro mês começa o assunto teologia. Rafael, mas não é um curso de teologia, porque tem uma matéria chamada teologia. É teologia no sentido de estudo sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a sua onipresença, onipotência, onisciência, a existência de Deus e como ele interfere na nossa vida. Vai ser insano. Até eu vou assistir a aula. É você que vai dar, Rafinha? Não, não vou ser eu que vou dar aula. Vai ser o pastor Evandro que vai dar aula. Você vai participar com a gente, Rafa? Oh, com certeza, você acha que não? Ele já não é. Evandro, Tô aqui, ó. sem comentários, né? Beleza? Então, Beleza, então. boa Beleza. semana para vocês. E deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar para vocês. Rafa, eu preciso falar. Pode falar. Eu sabia que alguém Na queria falar. verdade, eu quero pedir a colaboração do pessoal. Graças a Deus, a nossa igreja ela é uma igreja generosa, atuante, que sempre que a gente levanta a bandeira, que estamos precisando de tal coisa, a igreja acaba suprindo. E eu postei exatamente, eu postei ontem no grupo do Projeto Crescente que nós estamos precisando de alguns mantimentos para estar montando as cestas. Foi ontem, né, que começou a ser feita a divulgação da página do Projeto Crescente no Facebook, no Instagram. Então, eu acredito que vai começar a ficar mais conhecido, vai aumentar a demanda. Até ontem à noite já tinha encerrado o plantão, a Fabi estava esperando o Renan para ir embora, e ela foi abordada na igreja por uma pessoa pedindo ajuda, pedindo uma cesta básica. Então, quem sentir, quem puder ajudar, nós estamos precisando muito realmente de mantimentos para estar suprindo a dispensa do projeto. Eu acredito que as pessoas que são membros do Crescente, que estão em outros grupos, já tenham feito a divulgação. Mas então já fico aqui. Posso ler rapidinho o que a gente está precisando? Deixa eu só... Pode. O que a gente está precisando hoje para a montagem das cestas?
pó de café, farinha de trigo, leite, bolachas doces, salgada, recheada, macarrão, molho de tomate, achocolatado, óleo e enlatados, milho, ervilha, sardinha em conserva, o que chegar para a gente de mantimento é muito bem-vindo, a gente não perde nada, ok? E quem quiser também fazer parte do Crescente, será muito bem recebido. Estamos precisando de voluntários que possam vestir a camisa como a gente vestiu, doar o seu tempo. Parece que não, mas é muito trabalho. Nós já estamos com a campanha de Páscoa e que eu acredito que já está sendo feita. Aliás, foi adotado todos os idosos já, né? Foi. Todos os idosos. A campanha de Páscoa já encerrou, com os idosos já foram adotados. Isso, então, mas assim, a gente tem que fazer a arrecadação das coisas, né, que vão estar sendo levadas para esses idosos, do presentinho, e então é isso. Todos, quem se interessar, quem tiver disposição para trabalhar muito, será bem-vindo ao projeto Crescente, que tem sido gestado com muito amor, com muita dedicação, e até emociona. Eu falo que é um filho. Com certeza. Nem fale, galera. Beleza? Vocês precisam fazer parte, seja de um evento, seja de uma reunião, seja conhecer. Se vocês souberem de famílias que também estão em estados vulneráveis, procurem a gente também. Curtam a página, compartilhem, porque o nosso Instagram precisa crescer para todo mundo enxergar quão sério nós somos. Exatamente. Eu E gosto, aí, gente. a partir do momento que as pessoas começam a enxergar que o Crescente existe, onde ele pode atuar, o que ele consegue fazer, nós vamos precisar que essas doações para suprir a dispensa da igreja estejam sempre em dia, ok? Glória a Deus. Gol Glória. Projeto Crescente. Gol. Um Crescente. Crescente. Para quem não conhece a história, vou terminar com a historinha, pode ser? Crescente era um cara que era discípulo de Paulo, ok? Discípulo de Paulo? Eu acho que é discípulo de Paulo ou de Timóteo, se não me engano. Mas, enfim, a história dele está baseada, se não me engano, está em Tessalonicenses. Então, eu procuro e mando a base para vocês. O Crescente era um discípulo, o nome dele era Crescente, o nome do cara era Crescente. Todo mundo decidiu ir para uma cidade grande e começar a evangelizar. Crescente pensou diferente. Ele falou, cara, eu vou numa cidade pequena e de uma cidade pequena eu vou fazer ela evoluir. Então, nosso nome significa isso, Crescente. A partir do pequeno, transformar algo em grande. Através claro, Cristo. Amém? Então, Crescente é o nome do cara, caso vocês querem saber. Beleza? É isso. Boa noite para vocês. Até terça que vem. Bom descanso, boa semana, bom trabalho, bom estudo. Amém para todos. Boa EAD, é nóis. Beijos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tchau, gente.